Nesta semana, o mundo comemora o Dia da Mentira no dia 1º de abril. E neste vídeo eu vou te contar 5 mentiras sobre a igreja evangélica. Será que existe mentira sobre a igreja evangélica? Gente, a 5ª mentira é forte. Se você quer saber quais são as mentiras sobre a igreja evangélica, é só continuar assistindo o vídeo. E aí, pessoas lindas que assistem ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou apresentar 5 mentiras sobre a igreja evangélica. E se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece. Então vamos lá saber quais são essas mentiras. A primeira mentira sobre a igreja evangélica é que todas as igrejas são iguais. Com certeza você já ouviu essa frase, gente. Mas as igrejas evangélicas não são iguais. Quantas e quantas vezes você passou num bairro e você viu diferentes igrejas evangélicas? Porque, gente, tem igreja evangélica para todo gosto. O que eu quero dizer com isso? É que dentro da igreja evangélica, que começou a partir da Reforma Protestante de Martinho Lutero, nós temos as igrejas tradicionais, as igrejas calvinistas, as igrejas presbiterianas. Nós temos as igrejas pentecostais, tipo a Assembleia de Deus, que acredita nos dons do Espírito Santo. E nós temos as igrejas neopentecostais renovadas, que são as igrejas a Universal, a Internacional da Graça, a Batista Nacional, da qual eu congrego, a Igreja Mundial do Poder de Deus e tantas outras igrejas. E o que difere uma da outra? Basicamente são os usos e costumes das igrejas que mudam, e elas têm um foco diferente na forma de pregar e de abordar a palavra de Deus, mas todas são evangélicas. Mas não pense que todas as igrejas são iguais, porque elas não são. Segunda mentira sobre a igreja evangélica: toda igreja só fala em dinheiro. Isso é uma mentira. Da mesma forma como eu falei antes, tem igrejas que pregam determinadas teologias. Tem igreja que fala sobre os dons espirituais. É por isso que você vê determinados profetas, grandes homens de Deus, falando profecias em algumas igrejas e em outras não. E tem igrejas que falam da teologia, da cura, da libertação. Tem igrejas que falam da família, como é o caso da minha igreja, que prega bastante a família. E tem igreja que prega a teologia da prosperidade, que falam bastante na prosperidade, que focam nessa área. Então, nem toda igreja só fala em dinheiro. Terceira mentira sobre a igreja evangélica: todo pastor é ladrão. Que afirmação forte, não é mesmo? Com certeza você já ouviu falar essa frase: todo pastor é ladrão, mas a verdade não é essa. Da mesma forma como nós encontramos empresários que sonegam impostos, empresários que são corretos, políticos que são corruptos, políticos que são corretos, nós encontramos também pastores que são corretos, mas também existe pastor ladrão. Existe sim, mas são poucos os casos. Os casos que eu conheço, os pastores que eu conheço, os líderes que eu conheço, são homens de Deus que se entregam à igreja, que se entregam à comunidade, que doam a sua vida em prol de servir ao próximo, de amar o próximo, de cuidar do próximo, de discipular, de orientar. Esses são os pastores que eu conheço. Eu sou felizada em conhecer os melhores pastores, que são esses pastores que servem. Mas que existe pastor também que é errado, existe, assim como em qualquer outro meio, em qualquer outro trabalho. E a Bíblia já nos alerta sobre isso. A Bíblia fala o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Mateus 7, do 15 ao 20. Então, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Eu sempre digo, quando alguém vai citar um pastor, eu primeiro olho qual é a sua igreja, como a sua igreja é consolidada, quem é a sua cobertura espiritual, o que é que esse pastor prega. Nós temos que avaliar quais são os homens de Deus que nós temos tido como referência nessa geração. Quarta mentira sobre a igreja evangélica: a igreja não ama os homossexuais. Que forte, não é mesmo?
Mas a verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Você com certeza já ouviu esse versículo. E a verdade é que a igreja ama sim os homossexuais. A igreja ama sim homens de família. A igreja ama sim as mulheres. A igreja ama sim as crianças, porque Deus amou a todos. Deus amou de uma tal maneira que entregou seu Filho unigênito lá na cruz para morrer pelos nossos pecados. E a verdade é que nem eu e nem você e nem qualquer outra pessoa, seja ela por mais santa que for nesse mundo, é merecedora do sacrifício de Jesus Cristo. Nós não somos merecedores. Não importa qual é o seu pecado, qual é o meu pecado. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Infelizmente, existem igrejas e líderes religiosos que sim, discriminam as pessoas pela sua escolha sexual. Mas eu estou aqui para falar que sim, Deus ama a todos. Deus ama de uma tal maneira que Ele entregou o seu Filho. Quinta e última mentira sobre a igreja evangélica: só a igreja salva. É uma mentira. A igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Nós encontramos muitas pessoas dentro da igreja fazendo coisas erradas, coisas ocultas e que pensam que só por estarem frequentando uma igreja estão salvas, mas estão enganados. A Bíblia fala que nós temos o joio e o trigo. Os dois são bastante parecidos, mas diferentes. Com o passar do tempo, eles mudam. E com o passar do tempo, as pessoas vão se revelar quem realmente é joio e quem é trigo. Não se confie de que você estando dentro de uma igreja, você está salvo. A Bíblia fala que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam perdoados. Atos 3:19. Se de fato eu não tiver um arrependimento genuíno, aquele que não volta a cometer os velhos erros, os velhos pecados, se eu não tiver uma transformação de vida, se eu não tiver uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, fica muito difícil eu ser uma pessoa salva. Eu preciso estar em uma caminhada constante com o Espírito Santo, vivendo a palavra de Deus, buscando a santidade. Dessa forma sim, e eu declarando que Jesus Cristo é o meu único suficiente Salvador, eu serei uma pessoa salva, porque igreja nenhuma salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Esse foi o nosso vídeo sobre as mentiras sobre a igreja evangélica. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, escreva aqui nos comentários qual foi o ponto que mais falou com você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho para que você possa receber as notificações e até a próxima, gente. Tchau!